Oi, Márcio aqui, tudo bem? Vamos começar falando de matemática a respeito de uma pergunta que normalmente os alunos fazem. Eu não sei se eles fazem essa pergunta de propósito ou eles querendo saber, né, se é uma pergunta genuinamente importante para eles, ou eles querem só deixar o tempo passar, zoar com a minha cara. Mas eles sempre me perguntam: quem inventou a matemática? Obviamente, eu acredito que foi Deus que criou. Todas as relações, todo o controle, todo o governo de coisas tão grandiosas que existem por fora, no universo, na Terra, nas águas, os fenômenos da natureza. Eu acredito nisso, mas é uma crença pessoal, né? Minha opinião lá do meu coração. Porém, tem algumas coisas que nos fazem levar, tirando um pouco desta área, né? A área mais, vamos dizer assim, espiritual, que é pessoal de cada um, como cada um leva a sua vida nesse sentido. Tem uma história que ela é mais ou menos assim, ó. Tinha um fazendeiro que ele percebeu um corvo lá na sua casa. O corvo foi lá e fez um ninho. E ele queria espantar o corvo de lá. Então ele entrou para agarrar o corvo percebendo que ele estava dentro da casa, ele voava para fora, ia para uma árvore próxima. E ficava observando e esperando até que o fazendeiro saísse da casa. Então ele saía, o corvo voltava. O que aconteceu? O homem teve uma ideia brilhante, genial. Qual foi? Ele ir com uma pessoa, um amigo dele, entrava na casa e aí quando o corvo, né, fosse voar, eles iriam ali fazer um esquema. Dito e feito. Eles chegaram na casa os dois, o corvo voou, só que ficou lá para a árvore esperando, observando, e aí apenas um homem saiu e o fazendeiro ficou. Só que o corvo não voltou para casa. Então ele pensou: bom, vamos fazer o seguinte: eu vou sair, vou pegar mais dois caras. E esses caras vão entrar junto comigo e dois vão sair. Aí o corvo volta, eu agarro ele, dou um jeito nele. Então entraram os três, dois saíram. Entraram os três, o corvo voou para a árvore. Dois saíram, o corvo esperou. Quando o fazendeiro cansou de esperar também, saiu da casa, o corvo voltou para o ninho. Então ele fez isso com três homens, além dele. Então entraram os quatro, três saíram, ele ficou. O corvo não voltou da árvore até que o fazendeiro saísse da casa. Bom, então ele entrou com mais quatro e com ele cinco homens. Entraram na casa, o corvo saiu da casa, foi para a árvore. Então os quatro saíram, o homem permaneceu esperando o corvo. O corvo viu os quatro saindo, então ele voltou para casa. E foi agarrado pelo fazendeiro. Bom, isso explica muita coisa, né? Isso obviamente é uma fábula. Então a pergunta é: o corvo, ele sabe contar até quatro? Mais que isso, ele não sabe contar. Quem inventou a matemática? Quem inventou a contagem? Acredito eu, baseado nessa experiência, né? Por mais que seja uma fábula, existem povos também que sabem contar até três. Depois de três, eles não consideram mais nada, eles chamam apenas de muitos. Então, existe um senso numérico, uma noção de quantidade que existe nas pessoas que as fazem matematizar suas situações e resolver seus problemas usando elementos, usando materiais, instrumentos, noções, conceitos que muitas vezes tudo isso está dentro da pessoa, do indivíduo. Ele começa então a matematizar. Então, matemática, ela está dentro de nós, certo? Para que nós possamos resolver os nossos problemas, sejam eles de um grau de baixíssima complexidade, de alta complexidade. Acredito que os de alta complexidade, talvez ainda não conheçamos todos, provavelmente sim, mas existe uma matemática
avançada, trabalhada, refinada para resolver essas situações. Assim como existem problemas que são refinados, trabalhados, que precisam de uma matemática substancial para resolvê-los. Então, isto é que eu tenho a dizer a respeito desse conteúdo da matemática. Essa é a minha opinião. A matemática ela vem de um ser supremo que nos ajuda, porque somos suas criaturas, ele nos inspira, nos ajuda através de insights, uma vozinha que vem aqui a resolvermos nossos problemas que muitas vezes envolvem raciocínio lógico, matemática, aritmética, experimentos, e assim nós saímos resolvendo nossas situações que nós tanto precisamos sair delas. E sairmos, obviamente, bem-sucedidos, certo? À medida que nós as encaramos e decidimos resolvê-las para o nosso bem-estar, bem-estar de nossa família, o bem-estar de toda a sociedade. Até mais.